E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. Ainda mais hoje que eu vou te mostrar como executar C# dentro de um microcontrolador. Mais especificamente o ESP32 que tá aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Fred e o objetivo desse canal aqui é te ajudar a desenvolver aplicações C# e também jogos com Unity. Então se tu te interessa por esse assunto, te inscreve e ativa o sininho que é para não perder nenhum vídeo. Eu tenho aqui comigo essa plaquinha, que é uma plaquinha de desenvolvimento para ESP32, que a gente pode conectar no computador via USB e programar o microcontrolador aqui dentro. E ela também tem uns pinos aqui de entrada e saída, que a gente pode utilizar para ler sensores ou ler o valor de algum botão, ou então fazer um LED piscar, por exemplo, né? A gente pode fazer um monte de coisa com isso aqui. E microcontroladores são usados em sistemas embarcados, tá? E eles já têm vários componentes integrados dentro deles mesmos. Então, memória RAM, memória ROM, entrada e saída, que é para controlar esses pinos aqui. E o ESP32 também tem Wi-Fi e Bluetooth integrado nele. E não confunde microcontrolador com microprocessador, que é o que a gente tem dentro dos nossos computadores, né? Um microprocessador, no caso, é somente uma central de processamento. Então ela vai precisar de outros componentes ali em volta dele, como memória, entrada e saída e assim por diante. Então componentes externos, tá? Então a diferença principal é que microcontroladores, eles são independentes. Ou seja, todos os componentes necessários para ele funcionar já estão incorporados dentro do chip em si. E os processadores, no caso, eles dependem de outros componentes externos para funcionar. Essa plaquinha aqui em particular, ela tem um módulo aqui em cima que se chama ESP32 VRUM32, tá? Que consiste em um chip do ESP32, né, que é o microcontrolador, um oscilador de 40 MHz e também uma memória flash de 4 MB. E o resto da plaquinha, né, tem tudo necessário aqui para a gente poder usar o USB para interagir com o microcontrolador. Também tem botão de boot e um botão de reset. E é claro, os pinos aqui também, né? Essa plaquinha aqui eu comprei no AliExpress há uns anos atrás, mas tu pode encontrá-la também no Mercado Livre ali em torno de 40 a 50 reais, beleza? E a gente vai conseguir executar C# aqui graças ao .NET Nano Framework, que é basicamente uma versão super reduzida do .NET feita para sistemas embarcados. Então a gente pode utilizar esses pinos para conectar telinhas LCD, ou sensores, botões ou LEDs, por exemplo. E nós vamos controlar esses componentes usando C#. E com o Visual Studio, inclusive, a gente pode debugar o nosso código C#. Show de bola, né? Então chega dessa minha cara feia e vamos partir para a tela do computador. Então, começando pelo princípio, a gente vai precisar do Visual Studio. Tá, eu estou utilizando aqui o Visual Studio 2022 Community, que é grátis. E a gente precisa instalar uns workloads. Então nós vimos aqui no menu Tools, Get Tools and Features. A gente precisa pelo menos desse workload aqui, que é o .NET Desktop Development. E aqui em Individual Components, a gente precisa pelo menos ter o .NET 6, beleza? Então qualquer coisa marca essas opções. E aí aqui vai aparecer um botão Modify. Aí clica que ele vai instalar, beleza? Agora a gente precisa instalar a extensão do Nano Framework. Então clica aqui em Extensions, Manage Extensions. E aqui na aba Online a gente vai pesquisar Nano Framework. Tá, então é esse aqui, .NET Nano Framework Extension. Clica em Install. Ele vai pedir para te reiniciar o Visual Studio. Então tu fecha essa janelinha, fecha o Visual Studio, espera um pouquinho que a extensão vai ser instalada. E aí tu pode abrir o Visual Studio de novo. Outra coisa que a gente precisa também é a ferramenta Nanoff, que serve para transferir o firmware do .NET Nano Framework para a nossa plaquinha. Então tu pode abrir um terminal qualquer. Eu vou utilizar o Visual Studio aqui mesmo, usando o Ctrl''. Então que ele abre aqui um Developer PowerShell. Então a gente vai usar o .NET 6, comando .NET to install -g Nanoff. O "-g" indica que a gente quer instalar o Nanoff como uma ferramenta global. Então executa, ele vai demorar um pouco, tá? Então tenha paciência aqui, porque parece que está travado, mas não tá. Então espera um pouquinho que a gente vai ver o resultado final já já. Beleza, isso aí, está instalado. E agora para usar essa ferramenta e transferir o firmware para a plaquinha, nós precisamos descobrir qual é que vai ser a porta serial usada para se comunicar com essa placa. Então eu vou apertar Windows X para abrir
essas opções aqui e a gente entra no Device Manager, ou gerenciador de dispositivos, se o teu Windows estiver em português. Agora a gente vai ver aqui as portas com... Eu tenho esses dois dispositivos, então agora eu vou pegar nossa plaquinha e o cabo USB, conectar aqui. Aqui a gente vai ver um novo dispositivo aqui conectado na porta COM3. No caso da minha plaquinha aqui, ela está utilizando um chip USB chamado de CP210X. Tá, esse chipzinho aqui perto da USB. Então, se não aparecer nada para ti, é porque tu precisa instalar esse driver. Então, é só pesquisar Silicon Labs CP210X USB Driver. Então, faz o download. E dependendo da tua placa, pode ter um outro chip aqui. Então, tu vai ter que ver qual driver instalar, beleza? Acho que um bem comum também é o CH340, uma coisa assim. Então, agora que a gente sabe que a placa está conectada na porta COM3, nós podemos executar o comando nanoff -platform ESP32 update serial port COM3. Beleza? Se a gente executar agora esse comando, nós vamos ver esse erro aqui. Talvez para ti funcione direto, tá? Mas para mim, eu tive que pesquisar como ativar o modo de escrita de firmware. E nessa plaquinha aqui em específico, a gente precisa segurar o botão aqui, o boot, manter ele segurado e clicar uma vez aqui no botão EN. Então vamos fazer aqui. Eu vou executar o comando de novo, segurar o boot e dar um clique aqui no EN. E mantenho segurado o botão boot. Então ele fez o download do último firmware e agora está apagando o conteúdo da flash. E escrevendo. Depois que ele está escrevendo, tu pode soltar, que já não tem mais problema, beleza? E agora sim, a gente tem aqui o firmware do Nano Framework instalado. Então vamos criar o nosso projeto aqui no Visual Studio. Então vou clicar em File, New Project. A gente escolhe aqui C#, All Platforms, All Project Types. Aí podemos pesquisar por Nano. E a gente vai escolher aqui o Blank Application Nano Framework. Eu vou chamar isso aqui de NF Blink. Então pode chamar o que tu quiser. Create. E tá aqui o nosso primeiro projeto Nano Framework. A gente pode inclusive usar o Top Level Statements, se a gente quiser. Que daí simplifica bastante, né, esse código. Salvar. Agora a gente precisa abrir a telinha de Device Explorer. Eu vou utilizar o Ctrl+Q para abrir aqui a busca. Então Ctrl+Q, Device Explorer. Então vai digitando aqui Device que tu vai encontrar. Tá, é esse aqui. Tá aqui o nosso Device Explorer. A nossa plaquinha já apareceu aqui e ela já está marcada, então significa que a gente vai fazer o upload para essa placa em si, porque a gente poderia ter mais de uma aqui, né? Deixa ela marcada aqui e clicamos aqui para iniciar a aplicação. E aqui nessa janelinha de output nós vemos o resultado. Então isso aqui foi executado pela plaquinha do ESP32. Legal, né? Vamos parar a execução. E agora a gente vai criar o Hello World dos microcontroladores, que é basicamente fazer um LED piscar. Então primeiro eu vou desconectar aqui a plaquinha, vou colocar lá nessa breadboard aqui, beleza? Daí facilita bastante. E eu tenho aqui uns outros componentes, que é um LED verde, um resistor de 100 ohms, que é para limitar a corrente que vai para o LED, e um fio jumper, que é para fazer a conexão. E no caso eu quero utilizar o GPIO 2 desse microcontrolador, que no caso dessa placa em específico é o 5º pino aqui. Então talvez tu tenha que pesquisar onde que estão os pinos, né, as GPIOs, que significa General Purpose Input Output. Vai ter que ver onde é que são os GPIOs da tua plaquinha específica. Vou ligar o outro terminal aqui desse fio em alguma das colunas aqui qualquer. E esse resistor eu vou ligar aqui na coluna do fio e em uma outra coluna aqui. Então esse terminal aqui está conectado com o fio, nessa coluna aqui. Agora a gente precisa conectar o terminal positivo do LED. Tá, assim, acho que assim fica melhor, né, por causa da luz. Então o terminal positivo precisa ficar conectado aqui com o resistor. E o negativo a gente vai precisar achar um ground na nossa plaquinha. E aqui eu sei que o ground é o último pino aqui de cima. Então vou colocar o terminal dobrado junto com o resistor e o outro junto com o último pino da plaquinha. Beleza? Então ficou assim.
Agora eu vou ligar de novo aqui. Agora a gente volta no Visual Studio. Nós precisamos vir aqui no Solution Explorer. Vamos clicar com o botão direito no projeto. E aí clicar em Manage NuGet Packages, porque a gente precisa instalar um pacote NuGet, que é para permitir acesso aos pinos da placa. Então a gente vai vir aqui em Browse e aí nós vamos pesquisar por Nano Framework GPIO. Isso aqui, tá? E a gente precisa instalar o nanoframework.system.device.gpio. Não é esse de cima aqui, tá? Inclusive tem um aviso aqui que esse pacote aqui está deprecated. Nem sei o que é isso em português, depreciado, sei lá. Então, instala esse aqui, tá? O System, não é o Windows. Então, install. Beleza, instalou. Abriu essa janelinha aqui, podemos fechar essa janela do NuGet também. E agora aqui, eu vou deletar todo esse código. A gente vai criar uma instância do controlador de GPIO. Então, vai chamar de GPIO Controller, que vai ser igual a new GPIO Controller. Posso utilizar o control ponto aqui para adicionar o using System Device GPIO. Então, criamos a instância. Agora a gente vai criar uma instância do pino, que é o GPIO 2, que eu vou chamar de LED Pin. E vai ser igual a GPIO Controller. Então, a gente vai utilizar o controlador de GPIO para abrir o pino. Então, é Open Pin. Então, abrir uma comunicação com o pino, digamos assim, né? O número do pino é 2 e a gente usa a vírgula aqui para definir o modo do pino. Então, pinMode.output. Então, é um pino de saída. Então, a gente quer controlar esse dispositivo, se ele está ligado ou desligado. Se a gente utilizasse o input, seria para verificar se um botão foi pressionado, por exemplo, beleza? Depois disso, a gente pode fazer aqui um loop infinito. Então, while true. E utilizar aqui o ledpin.toggle. Que ele vai ficar sempre alternando entre ligado e desligado. Isso automaticamente, tá? A gente poderia utilizar também o write. Então, pin value.high ou .low, né, para ligar ou desligar. Mas com o toggle fica muito mais fácil, né? E claro, nós vamos utilizar aqui o thread.sleep para fazer nossa aplicação dormir por 1 segundo. Então, nosso LED vai piscar de 1 em 1 segundo. Ctrl Shift S para salvar tudo e vamos executar a aplicação. E tá lá o nosso LED piscando. Show de bola, controlado aqui pelo C#. Vou parar a execução e mostrar que a gente pode debugar também. Então, só vou escrever aqui rapidinho debug.writeLine hello LED, sei lá, e colocar aqui um breakpoint. Vamos executar a aplicação. Só lembra que a placa tem que estar selecionada lá no Device Explorer, beleza? E parou aqui no breakpoint. Se a gente utilizar o F10, que é o Step Over, nós vamos ver que o LED vai ligar. Agora F10, ele vai dormir por 1 segundo. Parou aqui, F10 de novo. Escreveu aqui embaixo, hello LED. F10 de novo, está no loop infinito ainda, F10, desligou o LED agora, dormi mais 1 segundo e escreveu hello LED aqui de novo. Vou tirar agora o breakpoint, usar o F5, agora ele está piscando e escrevendo aqui hello LED a cada segundo. E se a gente parar aqui, a nossa plaquinha também vai parar de piscar. Mas a gente pode apertar aqui o botão EN, que é o Reset, que aí ele vai resetar a plaquinha e começar a executar o nosso programa de novo. Show de bola, né? Dá pra fazer um monte de coisa com essa plaquinha aqui. Então deixa um comentário aí sobre o que tu achou do vídeo e também deixa alguma sugestão de projeto que a gente pode fazer aqui pro canal. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.